Bom, e 3 bilhões de reais. Esse é o valor de recursos captados por meio da Lei Rouanet em 2024, destinados a projetos culturais. O número significa um aumento de quase 30% na comparação com o melhor resultado anterior, registrado em 2023. O início deste ano também teve números acima da média para a Lei de Incentivo à Cultura. Só no primeiro bimestre, o Ministério da Cultura já havia registrado a captação de 134 milhões de reais. Foram aproximadamente 70 milhões em janeiro e 66 milhões em fevereiro. Esse valor é 165% maior que os 50 milhões de reais contabilizados nos primeiros meses de 2024. Consta, quero ouvi-lo aí sobre essa arrecadação recorde, né? 3 bilhões de reais em captação de recursos no ano de 2024, só para efeito de comparação, 30% a mais do que em 2023. Seguimos na mesma pauta, né? Não, o resumo dessas duas pautas iniciais pode ser basicamente o seguinte: não existe petista grátis, pelo menos não mais. Eu dou o benefício da dúvida de alguém que acreditou naquela narrativa do PT, de justiça social lá atrás e tudo. Hoje em dia, um sujeito que olha o Lula falar em democracia bajulando Cuba, Venezuela e companhia, né, que viu os escândalos de corrupção do Mensalão, do Petrolão e tudo mais, falar em combate a corruptos. Ninguém mais pode acreditar para valer no PT. Então você precisa disso, você precisa de recursos públicos. No caso da Lei Rouanet, é óbvio que não é tão direto assim, porque é um benefício até originalmente razoável, se você pensar. Liberais aplaudiram. Por quê? Porque era uma forma de você virar e falar, tá, a empresa deve imposto, mas se ela direcionar tanto para a cultura, ela bate isso do imposto. Então quem está pagando, na verdade, é a empresa. Não, não é. Se está deixando de arrecadar para os cofres públicos, é óbvio que é uma forma de distribuir os recursos públicos para os artistas. Outro problema evidente que nós temos quando a gente fala de estímulo, incentivo à cultura, é a definição da própria palavra cultura. Eu tenho uma muito diferente, provavelmente, desses petistas, né, dessa turma progressista da era moderna. Eles acham que cultura, por exemplo, é levar criança para tocar em homem nu. Eu não acho que isso seja cultura. Então, o que é incluído dentro desse arcabouço gigantesco e infinitamente elástico, chamado de estímulo à cultura, cabe qualquer coisa hoje em dia. Showzinho de um bando de militantes, que é, repito, uma forma indireta de pagar para essa militância. Então, não existe mais petista grátis, e para pagar os petistas que não são nada grátis e nem barato, precisamos da EBC estatal e precisamos da Lei Rouanet absolutamente turbinada. Pois é, Silvio, o que disse o Consa, a gente segue aí na mesma pauta, né? Abrimos o programa com o Vale Cultura da EBC e agora a gente traz esse valor aí recorde, 3 bilhões de reais aí captados em recursos pela Lei Rouanet. E não se trata de falar mal da cultura, do programa de captação, do incentivo à cultura. Aliás, o incentivo à cultura nos grotões do país, ele é muito importante. O problema é dar dinheiro para artista do Projac, para cantores que ganham muito dinheiro para fazer militância política em cima de trio elétrico, como a gente viu no Carnaval, ou fazendo campanha nas redes sociais, musiquinha, videozinho. Esse é que é o verdadeiro problema. Paula, o que chama a atenção é a cifra, porque quando a gente fala em bilhão para cá, bilhão para lá, a gente pensa que a economia brasileira não vai bem, a gente pensa que a saúde pública no Brasil hoje é capenga, o Brasil tem problema com falta de insumos, já noticiamos aqui insumos para diabéticos, para hanseníase, entre outras comorbidades. O Brasil não tem vacina para dengue até hoje e nós temos casos de dengue depois de um ano, já até cansativo. Ficar lembrando que o Brasil é o país da dengue, exportador de mosquito, aliás, para o Paraguai e para a Argentina, entre outras questões. Então, esse dinheiro não poderia ser melhor empregado, não poderia servir à saúde, servir à segurança pública, não poderia fazer uma obra que fosse... Não, é dinheiro que vai para a mão de artista para fazer militância política, como a gente viu no Carnaval, em cima de trio elétrico, inclusive.